Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É o que muita gente diz hoje, né? Porque o Espírito Santo está dando sonhos, visões, estão profetizando. Mas também tem as profecias que Jesus e os outros apóstolos falaram dos falsos profetas, muitos que se levantariam em nome do Senhor nos últimos dias. O que é o Espírito sobre toda a carne, que é quando Joel diz aqui que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos profetizarão, e o que é o Espírito dos falsos profetas. O apóstolo Pedro citou que lá no Pentecostes era o que o profeta Joel falou que estava acontecendo, né? Que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Ainda não se cumpriu plenamente essa profecia, porque aqui diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne, mas isso vai acontecer realmente em toda a terra, toda a carne, como está escrito literalmente. Está muito claro. Essa palavra aqui, depois, é muito importante, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Depois do que ele disse que antes. Isso aqui já é após a volta de Jesus. Então, é depois da vinda de Jesus, ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. O profeta Joel está falando do dia do Senhor, da volta do Senhor. E o que vai acontecer? Vamos ler todos os capítulos rapidamente para nos aprofundar, então. Mas aqui mesmo no próprio contexto imediato, aqui diz, dá um ponto final, né? Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei meu Espírito naqueles dias. Deu um ponto final aqui, então ele começa um outro assunto, mas ainda está nessa sequência aqui. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui já fala de Apocalipse, né? O sol se converterá em trevas. Aqui já estão tocando as trombetas. Somente na sétima que o Senhor Jesus volta e todos os reinos passam a ser de Cristo. Que é aqui, quando os reinos passam a ser de Cristo, ele cumpre isso. Sabereis que estou no meio de Israel. Porque ele vem ali em Jerusalém. Então, ele vai governar de lá e, no caso aqui, não só a igreja glorificada. Aqui inclui também todos os povos que não adoraram a marca da besta e eles não tiveram os corpos glorificados, não foram sacerdotes glorificados na volta de Cristo como igreja, mas eles sobreviveram, não colocaram a marca da besta, e até mesmo os judeus que não creram em Jesus Cristo, mas que também não colocaram a marca da besta, eles também estão incluídos aqui, né? Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco, porque o Senhor vai demonstrar misericórdia para o povo dele, judeus. O meu povo jamais será envergonhado. Então ele vai cumprir todas as promessas feitas a Jacó, mesmo aqueles que não creram em Cristo Jesus e não colocaram a marca da besta. Eles vão também viver essas promessas eternas que Deus fez a Jacó. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu sei que agora vão surgir muitas dúvidas com isso que eu falei de nações restantes, o povo judeu que não creu em Jesus e todos esses nações restantes que não colocaram a marca da besta, não foram lutar contra Jerusalém, eles sobreviveram, e os judeus também que não creram em Jesus, mas não colocaram a marca, restaram, né? Como assim? Isso vai surgir muitas dúvidas, eu sei. Então, por isso esse parênteses aqui, porque a maioria das pessoas, né, desconhecem essas palavras de Deus, mas estão sim, tudo isso
nos textos dos profetas, a gente pode ler e meditar e entender isso. Qualquer um que tiver compromisso vai conseguir enxergar isso na palavra de Deus. E aqui mesmo em Joel, que tem sobreviventes, tem nações restantes, que não são glorificados com a igreja no sacerdócio santo, mas eles ficam na terra porque não adoraram a marca da besta e vão viver ali no milênio, aprendendo justiça, fazendo o que é certo. E sim, eles também terão um julgamento, porque no milênio também ainda poderá haver morte, mas eles vão ter também um julgamento depois no trono branco, conforme as obras. Aqui mesmo, Joel, nós vamos já conseguir entender algumas coisas disso que eu falei aqui nesse parênteses. Então vamos ler rapidamente o contexto inteiro do profeta Joel. Nós já sabemos que fala do tempo do fim, do dia da volta do Senhor. E ele vai falar aqui também como que é o comportamento da igreja, das testemunhas. Vai falar também lá das trombetas no Apocalipse, mostrando o dia da volta do Senhor. E vai mostrar também o que acontece depois que Jesus volta. Nós vamos ver tudo isso aqui. Eu vou ler rapidamente e comentar ao mesmo tempo. Vamos, conforme for, vamos ver. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ou seja, vamos pensar aqui. Está falando aqui para todos os habitantes da terra, certo? Não está falando para nós também. Aconteceu isto em nossos dias? Isso que ele vai falar. Nos dias dos nossos pais, nossos avós, ou até mesmo lá nos dias de Abraão? Aconteceu? Narrai isto ao vosso filho. Agora está mandando, olha, nós temos que dizer isso aos nossos filhos. E os nossos filhos têm que fazer aos filhos deles, aos nossos netos. E os nossos netos, aos bisnetos, né, e a outra geração. E assim por diante até o fim. Ou seja, hoje nós estamos ouvindo o que nossos pais narraram, ou seja, esses profetas, né, pais na fé, falaram toda a história de Deus em Cristo, veio até nós por causa disso. A palavra do Senhor ecoou, veio até nós. E até hoje nós estamos ouvindo. Então nós estamos aqui, todos os habitantes da Terra. E nós temos também a missão de continuar narrando tudo isso para nossos filhos até a outra geração. Narrando o quê? Né? Não só tudo que é conhecimento bíblico da história de Deus, de Israel, mas aqui o que o profeta está profetizando. Temos que narrar isso, ou seja, as questões do fim, da volta de Jesus, do dia do Senhor. Nós temos que falar isso, o comportamento da igreja, as testemunhas, tudo que ele vai falar aqui adiante. E depois Deus vai derramar o Espírito dele. Tudo isso nós temos que falar. Narrar aos nossos filhos, aos nossos netos e assim por diante. Narrar o que? Ele já vai começar. Né? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que é isso? Uma destruição, ou seja, vai de mal a pior. O mundo. O destruidor é, no caso, o final, né? É mesmo o último inimigo que vai se levantar, né? E vai realmente arrasar, perseguir. E lá na última semana, na metade da última semana, vai ferir até mesmo as testemunhas, né? Eles estão destruindo a terra, né? E Jesus volta e destrói a terra. Então, esse gafanhoto aqui, que fala que lá no Apocalipse vai falar também, não é a mesma enchente de gafanhotos que Deus mandou na peste do Egito. Porque lá mesmo, na peste do Egito, fala que nunca mais vai haver enchente de gafanhoto como aquela. Porque não é propriamente daquele animal que aqui está falando, a profecia, com o significado da besta da terra, dos que destrói a terra. Ele quer que a gente narre isso para os nossos filhos, que a gente saiba disso. E vai ficar cada vez mais difícil para a humanidade. Ela vai ter que sim se decidir entre Deus e entre o mundo, entre amar sua vida ou perder sua vida. Né? Perder sua vida por amor de Jesus.
está aqui continuando. Ébrios, despertai-vos e chorai, porque veio um povo contra a minha terra. Aqui você já vê também que vem sempre inimigos contra Jerusalém, né? Esse povo aqui que ele está falando vai culminar lá no gafanhoto destruidor. Ele é poderoso e inumerável, esse povo, contra Jerusalém. Os seus dentes são dentes de leão. Aqui ele também tem ligação com outras profecias, né? Até mesmo aqueles animais que o profeta Daniel viu. E ele fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. A gente sabe que aqui está falando, sim, dos judeus, a vide do Senhor. Lamenta com a virgem, que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. E esse é um convite para o povo judeu se lamentar com a virgem, com a igreja, que a igreja está sentindo dor de parto por Jesus, pela volta de Jesus, e a igreja vai estar cingida de pano de saco como as testemunhas. Então, aqui ele está convidando o povo judeu a lamentar junto com a igreja, a se unir com a igreja. Porque muitos povos judeus vão passar a crer com o testemunho das testemunhas, né, com os sinais, mas muitos judeus que não passarem a crer, que não se unirem à igreja, se eles não adorarem a marca da besta, eles vão ficar com o povo restante, mas vão continuar sendo judeus, tendo a palavra de Deus fiel ainda, que vai se cumprir no milênio sobre os judeus, mas também sobre os judeus que se unirem à igreja, lamentar com a igreja ali, eles vão ser transformados e glorificados, os que passarem a crer em Jesus. Porque cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Isso aqui tem significado também, essa parte, porque quando fala no profeta Daniel que quando ver o abominável da desolação no lugar que não deve estar, Jesus falou, né? Ele vai, e o profeta Daniel disse que ele vai cortar a oferta de manjares. Né? Ele vai proibir a pregação do evangelho, a oração em nome de Jesus, tanto nas redes, no sistema que a besta opera, usa, né? Através dos homens, da tecnologia. Ele vai impedir, ele vai perseguir, ele vai cortar essa oferta de manjares. Porque hoje nós somos os que oferecem os sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios espirituais, a boca que confessa Jesus, o sacrifício de fazer as boas obras, pregar o evangelho a toda criatura, tudo isso ele vai perseguir, né? Esse povo numerável e poderoso que vem contra a terra de Deus, né? Vem contra Jerusalém e vem também contra o povo de Deus, que são os judeus na carne, e também contra os cristãos, é o povo de Deus espiritual, em Cristo, a igreja. Então, vem mesmo contra tudo que se chama Deus, conforme está nas profecias, as outras, certo? Então, é disso que está falando aqui também. Continuando, aqui ele fala para nós lamentarmos porque foi cortada. Então, quando isso acontecer, provavelmente os ministros do Senhor, todos os que amam, né, a Deus, que amam a Cristo, que querem servir a Deus em fidelidade, que não querem nada com o mundo e nem com o mercado do que a besta, do falso profeta estão aí conquistando, tá vendendo a palavra do Senhor e até levando esses que são levados pelos falsos profetas, arrastando eles para o erro. E os apóstolos falam que nós tomamos cuidado com ele, mas os verdadeiros, né, que estão sábios, atentando para a palavra de Deus, eles vão estar enlutados, eles vão estar um tempo de lamento, porque é um tempo de grande perseguição, de grande tribulação. Então, fala para nós, lamenta como a virgem, porque ele fala a virgem, né, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Então, pelo Senhor Jesus, né,
ela está agora parecendo humilhada, ela está realmente de pano de saco, lamentando por causa disso. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, ou seja, a vide se secou, as olivas se murcharam, envergonhavam os lavradores, ou seja, não está dando resultado essa pregação do evangelho, as igrejas muitas ficaram sem dar frutos de arrependimento, a iniquidade está se multiplicando, a igreja institucional, né, não está prosperando, pelo contrário, está dispersando as ovelhas. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco. Aqui também é importante porque são as testemunhas, tá? A virgem que vai estar, no caso, sofrendo essas dores de parto, né, ansiando pela volta de Jesus, o marido, ela está ali lamentando porque Jesus também, o Espírito Santo vai estar entristecido, ele quer atrair a todos para ele, mas está acontecendo isso tudo. E fala que cingiu de pano de saco, mais uma vez, são as testemunhas. E lamentai, elas vão sofrer esse tipo de aflição de mulher com dores de parto virgem, que espera seu marido voltar. Então é um tempo que nós vamos lamentar, como sacerdote, vamos ter que clamar a Deus, ministro do altar. E ele fala aqui, vinde, ministros de Deus, né? Passai a noite vestidos de panos de saco, ou seja, a noite também está falando desse tempo de última semana de Daniel, né? Que o anticristo vai estar assolando, vai estar cortando os sacrifícios da casa de Deus. Não é no novo templo dos judeus, é mesmo a oração, é tudo também que se chama Deus, os judeus e tudo. Então temos que passar a noite vestidos de panos de saco, temos que estar ali clamando.